Crise de ansiedade, o que é e como resolver? Eu sou o professor Rogério Castilho, de cara já vai dar um salve nesse vídeo aí, dá um curtir, dá um joinha, dá alguma coisa, dá um sinal de vida aí para fortalecer a amizade. Vamos lá, o que é a ansiedade? Bom, deixa eu já começar dizendo assim, se você vir algum post, curso, chamada, vídeo dizendo assim, aprenda a eliminar completamente sua ansiedade, foge, que essa pessoa quer te matar, tá bom? O único ser humano que não tem ansiedade é um ser humano morto. Ansiedade faz parte da vida humana, ok? Transtorno de ansiedade, aí o nome já está dizendo, é um transtorno, é um problema, aí no caso são dois. Bem, ansiedade é o que faz você acordar de manhã. Quando você está dormindo, o seu sistema hormonal e neurotransmissor, ele faz o seguinte, GABA e melatonina, sono. Completou o seu ciclo circadiano, o seu período de dormir, a balança pende para o outro lado. A sua glândula pineal para de produzir melatonina e o seu hipotálamo começa a mandar a mensagem para que seja produzido cortisol e noradrenalina. Quando é do cérebro, passa do cérebro para o corpo, adrenalina. Cortisol e adrenalina, isso gera estresse, isso gera ansiedade. Você acorda ansioso pela vida, traz ansiedade natural e útil. Por exemplo, quer ver uma ansiedade bacana? Você tem filho, você tem uma criança em casa, fala para ela assim, ó, vamos lá, vai dormir que amanhã nós vamos para Disney. Eu acho que ninguém dorme nessa casa depois de você falar isso, porque essa criança entrará no que nós chamamos de ansiedade antecipatória. E as pessoas querem ensinar você a acabar com essa ansiedade. Não é legal você ficar esperando por um evento, um encontro com alguém que você está interessado, uma reunião importante, primeiro dia de trabalho. Eu me lembro quando eu entrei na Rádio Cidade, lá em São Paulo, nem existe mais, era a rádio número 1, minha primeira rádio que eu fui trabalhar, segunda na verdade, já trabalhei no rádiozinho no interior. Quando eu fui aprovado, começa amanhã, aquela noite eu não dormi, por ansiedade antecipatória. Depois eu estava na rádio e fui convidado a trabalhar no programa do Gugu, Viva a Noite! Não dormi de novo. Depois que eu estava no Gugu, fui convidado a trabalhar no programa do Silvio Santos, não dormi de novo. Por isso que eu tenho essas olheiras aqui, e é muito evento que me deixa com ansiedade antecipatória. Eu só pontuei 3 aí na minha longa história profissional. Então, existe essa ansiedade que é boa, tá? O transtorno de ansiedade, TAG, TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Bom, vou voltar só um pouquinho. Ansiedade, eu falo que é um guarda-chuva, assim, onde ela abarca vários transtornos, como fobia, transtorno do estresse pós-traumático, toque, fobia específica. É um guarda-chuva, um monte de coisa. Fobia, ansiedade causada por substâncias. São várias comorbidades ou várias morbidades específicas dentro de um transtorno gigante chamado ansiedade. Agora, um ataque de ansiedade, uma crise de ansiedade, o que é? É uma resposta do nosso sistema inconsciente reagindo a um problema real ou imaginário. Quando a gente nasce, nosso sistema psíquico ele é composto de duas instâncias, a mente consciente e a inconsciente. A mente consciente é aquela que percebe o ambiente através dos sentidos. Você agora está me vendo, espero que esteja me vendo. Se você não está vendo, você está me ouvindo. Então a gente vê, ouve, sente o ambiente, tem consciência de onde está, você sabe o seu nome, você sabe que dia é hoje, você sabe o que você faz da vida, você tem consciência disso, ok? Mente consciente. A mente inconsciente é quem realmente cuida da nossa vida. Batimento cardíaco, respiração, digestão, atenção focada. Isso aí a gente não precisa pensar para fazer. O nosso sistema faz sozinho, não temos consciência disso, é um modo inconsciente. E voltando, quando a gente nasce, existe uma programação no cérebro do ser humano que é viver para sempre. Nós queremos viver para sempre. Reparou que ninguém quer morrer? Nem suicida quer morrer. A gente quer viver para sempre, a gente quer... E aí causa ansiedade, porque a gente tem a certeza da finitude, a gente sabe disso. E o nosso sistema cria o seguinte, olha, se eu quero viver para sempre, ou pelo menos viver muito, é uma boa estratégia eu antecipar perigo, eu antecipar problema, eu antecipar coisas que podem acabar com a minha vida ou colocá-la em risco. Então nossos antepassados lá nas cavernas, enfim, vamos ficar nas cavernas, eles ficavam preocupados com ameaças, bicho, animal, ave, ou outros hominídeos, outras tribos, outros inimigos. Então vivíamos nossos ancestrais, né, em muita ansiedade, muita preocupação. Ocupado de algo previamente, pré-ocupado. E o cérebro acostumou, o cérebro aprende as coisas por repetição ou por intensidade emocional.
Nesse caso eram as duas. Acontecia isso várias vezes e muito intenso. Então nosso cérebro aprendeu. E o cérebro do seu antepassado, do meu antepassado lá na caverna, e nosso cérebro hoje é o mesmo, tá? É o mesmo cérebro. Só teve acoplado, desenvolvido uma parte que se chama pré-frontal aqui. Se você olhar fósseis, esqueletos de hominídeos, você vê que a testa é bem achatadinha assim, ó. Falta não, né? Era desse jeito aí. Aí foi se desenvolvendo a evolução e criou o pré-frontal aqui, onde a gente tem as que nós chamamos na neurociência as funções executivas, planejamento, mediação, consequência, se eu fizer isso pode ser que aconteça aquilo, criatividade, parte da memória está aqui também. A memória está no cérebro inteiro, né? Mas, enfim. Ok? Então, a base do cérebro, o grosso do cérebro é o mesmo de milênios. Então nós temos essa preocupação com a nossa existência, a nossa sobrevivência. Lá na caverna a gente tinha medo do quê? De vir um bicho feroz e nos comer. Hoje em dia nós temos medo do quê? Nós temos medo de assalto, nós temos medo de doenças, nós temos medo de desemprego, nós temos medo de coisas assim, acidentes, temos medo que aconteça coisas a pessoas que a gente ama. Esses são os medos modernos, contemporâneos. Lá antigamente era o medo de ser atacado por um bicho, de dormir e acordar com, enfim, com alguma coisa muito ruim. Então, como o nosso plano é viver para sempre, ou pelo menos viver muito, o nosso nível básico, imagina que você é um prédio. A base que vai sustentar esse prédio é a base chamada sobrevivência. Nós estamos em modo sobrevivência desde sempre. Eu preciso sobreviver. Quando você é um bebê, como é que você fala para o mundo que você quer sobreviver? Você chora, você demonstra fome, frio, alguma coisa assim, algum incômodo. E aí você é atendido. Você vai crescendo, aprende a falar, você chora e fala, vai explicando, balbuciando. Depois você cresce e fala normalmente. E depois você fica adulto, você para de falar, né? Principalmente se você for adulto, homem do sexo masculino. Homem não chora, homem engole esse choro, sei lá. Nós homens adoecemos mais por conta disso. Primeiro, a gente não tem muito juízo, faz uns negócios que mulher não faz, né? Um monte de acidente é de bobagem que mulher não faz. E a gente engole demais as nossas frustrações, nossos medos, para não mostrar fragilidade. Então, o nível básico aqui de sobrevivência, ele está alerta o tempo todo. Quando o nosso sistema acha que nós estamos em perigo de sobrevivência, ele dispara os alarmes. A saber, falta de ar, palpitação, batimento cardíaco, em alguns casos, tontura, olho turvo, perninha treme e algumas outras respostas fisiológicas catastróficas, como aperto no estômago, ou diarreia, ou constipação, né? Ou faz tudo, larga tudo ou trava tudo. Por quê? Porque achamos que vamos morrer. E se a gente acha que vai morrer, o nosso sistema entra no modo luta ou fuga. Ou eu vou lutar contra a ameaça, ou eu vou fugir. Para eu lutar, eu preciso de sangue nos meus membros superiores. Então o sangue sobe para cá, eu fico mais forte aqui em cima. Se eu não dá para encarar, eu vou correr, o sangue vem para as pernas. Ou seja, em qualquer uma das estratégias, ele sai do estômago. Dá o famoso frio no estômago. Nesse momento, nosso sistema não está preocupado em controlar esfíncter, vou segurar a urina, vou segurar cocô, ele não está preocupado com isso, ele está preocupado em ficar vivo. Por isso que as pessoas literalmente se cagam de medo. Porque naquele momento o corpo não está preocupado em segurar nada, ele está preocupado ou em correr, pernas fortes, bem, o sangue bem circulando aqui, ou braços fortes, um dos dois, em cima ou embaixo. No meio, dane-se. Então, esse é um dos sintomas de ansiedade. Então, uma crise de ansiedade, ela pode... Eu vou compartilhar com vocês aqui um particular. Eu tinha meu instituto lá em São Paulo e em 2019 eu me mudei aqui para Fortaleza. Pré-Covid. Montei um instituto semelhante, uma casa grande, com sala de aula, com salas de atendimento, semelhante ao que eu tinha lá. Quase igual. Não funcionou. Não funcionou. Uma outra realidade, um outro público, um outro, etc. Não funcionou. Então eu senti um primeiro impacto, assim, opa, cara, o que aconteceu? Enquanto eu estava digerindo aquilo, veio o pandemônio. Aí o meu negócio, então quando eu me mudei para cá, o meu negócio deu uma queda grande de volume, de receita, de movimento. Quando veio o pandemônio, ele quebrou de vez, porque meu negócio era todo estruturado em contato humano. Atendimentos pessoais e cursos de formação com sala de aula. E no pandemônio, não podia nada disso. Aí quebrou de vez o meu negócio. Então, o meu modo de sobrevivência gritava muito alto dentro de mim. Porque entende uma coisa, o modo de sobrevivência não pensa, ele sente. O modo de sobrevivência diz o seguinte,
diz o seguinte, ó. Se eu não tenho, sei lá, emprego, eu não tenho renda. Se eu não tenho renda, eu não tenho comida. Se eu não tenho comida, eu vou morrer. Entende isso? Não adianta explicar para um consciente, porque ele não entende, ele sente. Então, quando eu me mudei para cá e o meu negócio, a renda, o movimento, caiu bruscamente, já deu um abalo no meu sistema de sobrevivência. Quando veio o pandemônio, parou tudo, o meu sistema gritou. E aí, um tempo depois, um bom tempo depois, eu tive crise de ansiedade. E olha que interessante isso. Eu acordei de noite sem respirar. Sabe, puxar o ar e ele não vir? É horrível, não recomendo para ninguém. Puxava o ar, puxava, ele não vinha, ele não vinha, ele não vinha. Levantei, fui para a sala, não estava entendendo aquilo, fiquei sentado. Aí foi voltando aos pouquinhos, liguei a TV, fiquei vendo o filme até amanhecer. Fiquei aquilo que aconteceu, não sei, papapá. Dia seguinte, de novo. Quando eu tive a segunda vez, no hospital. E tem um detalhe interessante. Chama dispneia do sono. Você está deitado? Quando você se senta, principalmente um pouquinho curvado assim, melhora. Até que eu levantasse, colocasse roupa, cheguei no hospital normal, respirando normal. Aí ao escutar meus pulmões e tal, falei, você não tem nada. Então não tem nada, mas faz 2 noites que eu quase morro. Não tem nada. E fez o que os médicos fazem, me deram um remédio. É o que o médico faz. Desde lá de tempo atrás, vou fazer um vídeo explicando sobre isso, a história da indústria farmacêutica e o patrocínio das faculdades de medicina, né? Enfim, médico ele aprende a prescrever remédio, tratamento, causa, estamos aqui. Eu peguei aquilo, não faça isso, criança, tá? Mas eu joguei a receita fora. E vim me elucubrando aquilo, sentei e olha só, casa de ferreiro, espeto de pau, né? Se alguém dissesse para mim esses sintomas, eu imediatamente, como profissional, diria, você está tendo uma crise de ansiedade. E, presta atenção, os sintomas são resposta de um efeito inconsciente. Você não sabe por que está tendo aquilo. Você começa a pensar, fala, pô, tá tudo bem, eu tenho uma casa, eu tenho segurança, eu tenho uma grana, eu tenho amigos, eu tenho... O que está acontecendo? Mas o seu sistema não entende isso. O seu sistema inconsciente, ele entende o seguinte, eu vou voltar no meu caso aqui. Primeiro, eu tinha um negócio bom, bombando, quando eu mudei de cidade, de estado, caiu. Aí quando veio o pandemônio, sumiu, meu negócio acabou. Então meu sistema entrou em colapso. E não é imediatamente que acontece assim, você toma um soco no estômago e vomita imediatamente, não. Essas informações entram pelo consciente, você tem consciência do que está acontecendo, e aquilo vai sedimentando, como se você jogasse... pensa num aquário, você joga a comidinha do peixe, ela vai flutuando, vai, se ele não come, né? Se ele não come tudo, ela vai descendo e sedimenta lá no fundo. Então essas informações entraram no meu sistema inconsciente e até que o meu alerta disparou. Ameaça, ameaça, ameaça. Como é que você pode dormir se você não vai ter comida? Porque é o que ele entende. Se você não tem receita, você não está produzindo dinheiro, você não vai comprar comida. Se você não comprar comida, você vai morrer. Então o meu modo sobrevivência gritou em forma de falta de ar. Até eu tomar consciência do que era aquilo. Falei, tá, não é dispneia do sono isso é uma crise de ansiedade. E aí, não é um problema físico. Muito embora tenha comorbidade. Tá ficando grande o vídeo, outra hora eu faço outro para explicar as comorbidades de uma crise de ansiedade fisicamente falando. Base, sobrevivência, tá? Base de cima, alimentação. Primeira base é sobrevivência. Onde é que eu vou morar? Quando a gente era caverna e andava a céu aberto, a gente estava exposto a qualquer ameaça. 6 lados, a gente tinha que olhar para 6 lados. Para frente, para trás, para direita, para esquerda, para cima e para baixo, para ver de onde vinha a ameaça. Isso é altamente estressante. Por isso andávamos em grupo, porque você olha para lá, olha para cá, enfim. Então a caverna já dava opa, já estou protegidinho aqui. Então a primeira base que nós precisamos para sobreviver é segurança. A segunda é alimentação. O ser humano consegue passar dias sem comer, dias e dias e dias sem comer. Mas não consegue passar dias e dias e dias ao relento. Não conseguia e era comido por um bicho ou morto por algum outro humano, semi-humano, etc. E tal. Então o cérebro aprendeu isso. Eu preciso de segurança. E vamos voltar aqui. Se eu não estou fazendo renda, eu não tenho dinheiro. Se eu não tenho dinheiro, não tenho como pagar para morar. Se eu não tenho como pagar para morar, eu vou morrer. Então, primeiro é segurança. A segunda é alimentação, que é a mesma coisa. Se eu não trabalho, eu não tenho dinheiro. Se eu não tenho dinheiro, eu não tenho comida. Se eu não tenho comida, eu vou morrer. Entendeu o que é uma crise de ansiedade? Não procure racionalidade nela, porque você não vai encontrar. Pode ter ocorrido algo, por exemplo, aqui, ó. Eu falei dos tipos de ansiedade, né? TOC, TEPT, fobia social, fobia específica. Tem um tipo de ansiedade que chama ansiedade causada por substâncias. Você vai num evento,
coloca dentro do seu corpo algum tipo de substância, líquida, gasosa, enfim, não importa. E aquilo vai ter algum tipo de reação química. Dali a 7, 10, 15 dias, você tem uma crise de ansiedade e não faz a menor ideia de onde veio aquilo. A menor ideia. Chama ansiedade causada por substâncias. Aquilo entrou no seu corpo até que fosse digerido, assimilado e gerasse algum tipo de resposta, levou de 1 semana a 15 dias. Ninguém vai fazer uma associação. Isso aqui é porque aquele dia eu fiz tal coisa. Não. Então entende isso, tá? Uma crise de ansiedade é o seu sistema inconsciente gritando porque ele acha que você vai morrer. Em última análise, ele acha que você vai morrer. Ou por falta de segurança, ou por falta de comida. E o terceiro nível aqui é falta de socialização. Nós precisamos de segurança, parede, teto, nós precisamos de comida e nós precisamos de gente. Marido, mulher, amigo, irmão, vizinho. Você precisa socializar. Eu moro só aqui em Fortaleza. Não tem ninguém aqui. Espero que não apareça, inclusive, porque eu tenho medo dessas coisas. Mas eu converso todos os dias com o meu porteiro, com o pessoal da academia, eu dou bom dia na praia, eu vou ao supermercado, eu brinco com a caixa, eu converso, interajo com o ser humano, tá? Nós somos seres gregários, nós precisamos disso. Então, 3 coisas básicas. Onde morar, o que comer e com quem conviver, tá bom? E quando o nosso sistema interpreta que um desses 3 aqui, ou 2, né? Enfim, pelo menos um, está em perigo real ou imaginário, ele entra em alerta, como se fosse a central do corpo de bombeiros gritando. E a resposta é isso. Falta de... Pode ser, né? Tem várias, mas pode ser. Falta de ar, dor de cabeça, insônia, dor de barriga, luzinhas piscando, mal-estar geral, tá bom? Então, sempre é um profissional que pode diagnosticar isso para você, ok? Mas tenha em consciência isso. Se você passa por uma crise de ansiedade, ou conhece alguém que passa por uma crise de ansiedade, não adianta falar para a pessoa, calma, tá tudo bem, fica calmo, porque o inconsciente dela não sabe disso. E você não está falando com ele. Para fazer isso, você tem que colocar ele em transe hipnótico. Você sabe fazer? Faz. Você não sabe? Procura um profissional, tá? Primeiro tem que anestesiar essa mente que está aqui tentando entender o que está acontecendo, entrar em contato com o inconsciente, que é quem manda, e explicar para ele que nem tudo está perdido. Beleza? Era isso. Gasguei até. Agora eu acho que você sabe o que é uma crise de ansiedade, sabe identificar, diagnosticar um profissional e entender que você faz uma reprogramação mental para que esses novos pensamentos assentem lá no inconsciente e acalmem-no. Por isso que você precisa manter de cima para baixo bastante interação social. E as redes, que eu chamo de antissociais, estão nos afastando das pessoas. Hoje em dia é tudo online, tudo por vídeo, tudo mensaginha, e o ser humano precisa de contato, em especial contato físico. Um abraço, um toque, um carinho, faz toda a diferença, tá? Tenha mais contato com as pessoas e com a natureza. Pés no chão, pés na terra, pé na areia, pé na grama, pé na água. Abraça a árvore. Vão rir de você? Foda-se. Vão rir de você de qualquer jeito. Abraça a árvore, tenha um pet, converse com o seu cachorro, com o seu peixe, com a sua árvore, com a sua flor. Não espere responder, não. E se responder, também não conta pra ninguém, tá? Fica pra você. Tenha interações sociais. Segundo nível aqui, coma bem, comida de verdade. Coma comida, não alimento. Perdão, desculpa, falei besteira. Coma alimento e não comida. Comida é qualquer coisa que você coma. Alimento é aquilo que vai te nutrir. Frutas, verduras, legumes, grãos, água em abundância, tá bom? E cuida da sua casa, do seu ambiente aqui, o básico aqui embaixo, onde você vive, deixa claro para você, seu sistema, que ali é um lugar seguro, você faz isso deixando a sua casa arrumada, uma casa bonita. Mantenha a sua casa sempre como se você estivesse esperando uma visita. Porque na verdade você está. Cada vez que você sai, quando você entra na sua casa, você é uma visita. E é legal entrar numa casa arrumada, né? Isso aí fortalece também o seu sistema psicológico. Beleza? De novo, curte, compartilha, passa essas informações para quem você supõe vai se beneficiar com ela. Se você está vendo no YouTube, se inscreve no canal aqui, fortalece o tio. Se você está vendo no Instagram, segue nós, tamo junto, vamos que vamos, feliz ano novo. Tchau, hasta.